Você pega um emprego para comprar uma casa, criar os seus filhos ou para impressionar o seu pai. Você trabalha a vida inteira. E o que você ganha? Sorrisos felizes? Não. Você ganha dinheiro. Dinheiro que não compra tudo que o emprego tirou de você. Nem que você ande em todos os cavalinhos marinhos do mundo. Se você prestar atenção, existe algo estranho na forma como falamos do nosso próprio desgaste. Dizer, tô exausto, tô acabando comigo, tô destruído, virou quase um gesto de honra. É como se o sofrimento provasse que você é responsável, dedicado, alguém que está fazendo sua parte. E o problema é que isso virou um tipo de moral, silenciosa, mas presente em todo lugar. Nietzsche chamaria essa atitude de a moral do rebanho, um conjunto de crenças que não nasce da força, mas da resignação. Uma moral construída por pessoas cansadas e que só ensina você a continuar cansado. No mundo moderno, o cansaço ganhou status. É como se estar sempre à beira do colapso fosse sinal de maturidade. Como se viver quebrado fosse mais nobre do que viver inteiro. E é exatamente isso que vemos no PID. Um garoto que, em vez de sonhar, já fala como um adulto derrotado. Alguém que aprendeu, cedo demais, que sofrer é o que se espera de você, que trabalhar até gastar a alma é simplesmente parte da vida. Mas Nietzsche diria que esse costume de glorificar o cansaço esconde algo muito mais profundo. Não é só uma moral, é um modo de vida reativo. E é justamente aqui que entramos no próximo ponto, o niilismo passivo. A corrida dos ratos vivida no automático. Esse vídeo faz parte de um quadro novo que eu estou testando aqui no canal. Um formato onde eu pego cenas simples como essa e uso para trazer reflexões filosóficas profundas que possam te ajudar na vida real. Quando Nietzsche falava de niilismo passivo, ele não se referia a pessoas que desistiram abertamente da vida. Ele falava de algo muito mais silencioso, viver no automático. Acordar, trabalhar, repetir, não porque você quer, mas porque não consegue imaginar outra opção. E esse é exatamente o ponto onde PID está preso. No diálogo da cena, ele solta uma frase que corta fundo. Você trabalha a vida inteira. E o que você ganha? Essa pergunta não vem de um adulto de 40 anos cansado, vem de um garoto de 13 anos já vivendo como se estivesse velho demais para sonhar. Nietzsche chamaria isso de vida reativa, viver respondendo às expectativas dos outros, nunca às suas próprias. É quando você age não porque escolheu, mas porque aprendeu que é assim que deve ser. PID não trabalha por propósito, trabalha por inércia, por uma rotina herdada, por um papel que nem é dele. E quando a vida vira apenas resposta sem criação, algo começa a morrer lá dentro. Porque, para Nietzsche, esse processo tem um nome devastador: a morte da vontade de potência, o nascimento do burnout. Para Nietzsche, a vida não se sustentava em dever, sacrifício ou disciplina cega. Ela se sustentava em algo muito mais profundo: vontade, aquela energia interna que empurra você para criar, transformar, crescer, a chama que faz uma criança explorar o mundo sem pedir permissão, a mesma chama que, na vida adulta, deveria mover seus projetos, seus sonhos, suas escolhas. Só que, quando essa chama é abafada dia após dia, algo começa a morrer por dentro. E Nietzsche acreditava que essa morte não acontece de uma vez. Ela acontece em silêncio, quase imperceptível. Primeiro você perde o entusiasmo, depois perde o impulso, até que chega um ponto em que você continua vivo, mas a vida em você já não se move. E isso é o burnout. E PID simboliza isso de um jeito brutal. Ele não parece só cansado, ele parece esvaziado. Ele fala como alguém que já não espera nada do amanhã, que trabalha não por escolha, mas por uma espécie de sentença invisível, que já aceitou que a vida é assim, dura, repetitiva, desgastante e ponto. Quando ele diz que o trabalho rouba coisas que nenhum dinheiro devolve, ele não está falando de tempo, está falando justamente da vontade de potência, da parte de nós que deseja e que, com o desgaste contínuo, simplesmente para de desejar. Esse é o ponto que Nietzsche mais temia, não o corpo exausto, mas o espírito quebrado. E é por isso que a presença de Steven é tão impactante, porque ele representa tudo o que PID perdeu e tudo o que ainda pode ser recuperado.
isso, se Pidge é o retrato da vida reativa, aquela que só responde ao mundo, Steven é exatamente o contrário. Ele representa a vida ativa, a força criadora, a espontaneidade que Nietzsche via como sinal de saúde espiritual. Steven não tenta convencer Pidge a trabalhar menos. Ele tenta lembrar Pidge de algo que a exaustão rouba: o direito de desejar, o direito de sentir curiosidade, o direito de brincar, explorar, se maravilhar. E para Nietzsche, isso não é infantil, é essencial. A criança, para ele, era o símbolo do estágio mais elevado do espírito. Não porque é ingênua, mas porque é capaz de dizer sim à vida, capaz de criar, imaginar, transformar, sem carregar o peso do deve ser. E é exatamente esse movimento que Steven faz quando responde: sorrisos felizes? Ele não está sendo bobo. Ele está devolvendo a perspectiva que Pidge perdeu. Está mostrando que uma vida movida apenas por cansaço vira sobrevivência, não existência. Steven oferece algo ainda mais profundo quando pergunta: não quero andar na água viva? Porque essa pergunta é simbólica. É um convite para sair da repetição, para reencontrar a vontade, para tocar o mundo com frescor outra vez. Steven não quer que Pidge fuja do trabalho. Ele quer que Pidge recupere a chama que dá sentido ao trabalho e à vida. E é a partir desse contraste que chegamos à reflexão final. O que Nietzsche realmente queria que entendêssemos sobre exaustão, força e liberdade. A verdade é que Nietzsche nunca disse que a dor era inútil. Ele sabia que a vida tem peso, tem perdas, tem momentos que esmagam até os mais fortes. Mas ele alertava contra algo muito mais perigoso: transformar o cansaço em identidade e o sofrimento em moralidade. Hoje, muita gente vive como Pidge, não porque escolheu assim, mas porque aprendeu que ser bom é se desgastar, que ser responsável é estar sempre no limite, que ser adulto é abandonar tudo o que um dia despertou vontade. É justamente por isso que Steven importa tanto. Porque ele lembra aquilo que Nietzsche mais valorizava: a capacidade de dizer sim à vida, mesmo quando ela pesa, de criar no meio do caos, de manter a chama viva do desejo, de não reduzir a existência a obrigações, rotinas e repetições herdadas. No fim, Nietzsche diria que a exaustão só se torna moral dos fracos quando você acredita que não merece mais nada além dela. E talvez a pergunta do Steven, tão simples, tão leve, seja o lembrete que faltava: você ainda quer experimentar a vida ou só sobreviver a ela? Aliás, esse quadro só existe porque cada cena carrega uma verdade escondida. Então me diz, qual outra cena você gostaria que eu trouxesse aqui? Uma frase, um momento específico, algo que mexeu com você? Comenta aí embaixo, eu posso transformá-la no próximo episódio. E no fundo, essa pergunta final não é só sobre exaustão, é sobre propósito, sobre o que mantém sua chama acesa quando o mundo tenta apagá-la. E se você quiser continuar essa reflexão, tem um outro vídeo onde eu aprofundo isso usando o próprio Steven. Não o Steven que tenta animar o Pidge, mas o Steven que tenta entender o sentido da sua própria existência. Talvez esse seja o próximo passo da conversa.